Bem, vamos lá. Vamos falar dessa rodada da Libertadores, que no final das contas, dos males, o menor, né? Apesar do Fluminense ter perdido seu jogo, não é um drama total. Cheguei agora há pouco do estádio, são 11h32. Eu tive que correr para pegar o meu carro, então eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Fome também, não como há muito tempo, mas enfim. Vamos gravar esse vídeo aqui que é o resumão da rodada da Libertadores para você ver que a situação não tá tão ruim assim no grupo do Fluminense. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E, bem, o resumão da rodada de hoje, né, da Libertadores, onde eu falo sobre os outros times e sobre o Fluminense também, nesse caso daqui, já que o Fluminense foi o último jogo, e dou um panorama. Acho que agora a gente começa a ter um panorama um pouquinho melhor do cenário da Libertadores. Apesar de que os cabeças de chave já jogaram 3 partidas fora de casa. Então a gente deve ver um arranque dos cabeças de chave agora, já que eles jogam 2 partidas em casa agora. Por exemplo, o grupo A. É inacreditável. Ontem estava fazendo live, anteontem, né, pra vocês, né? Com fio na hora do jogo do Nublense e Flamengo. E aí, cara, eu cheguei a falar com o Fio o seguinte, falei, cara, a impressão que dá é que se o Flamengo perder todos os seus 6 jogos desse grupo, ele se classifica. Porque os outros times não vão ter ganhado dele, vão ter perdido também. Nublense e Alcas é inacreditável, assim. O Alcas só tem os 3 pontos da estreia contra o Flamengo. Nessa rodada, o Alcas perdeu em casa, na altitude, contra o Racing, 2-1. E o Flamengo conseguiu empatar com o Nublense jogando pior, lá em Concepción. Mas enfim, como faltam 2 rodadas, o Flamengo joga as 2 em casa, as chances de não ter Flamengo e Racing nas oitavas são mínimas. O Flamengo pega o Racing na próxima. Na próxima rodada, se o Flamengo tropeçar, ele até pode ficar fora, né? Porque o Nublense pode ganhar o Alcas, ou o Alcas ganhar o Nublense. Mas na última rodada, Flamengo e Alcas em casa, e Racing pegando o Nublense fora, dificilmente vai fugir de algo de Flamengo e Racing. Mas é muito provável ver o Flamengo em segundo colocado. Hoje é Racing e Flamengo. Não tem muito o que discutir, não. É Racing em primeiro, Flamengo em segundo. O grupo B acabou agora há pouco. O jogo do Metropolitanos contra o Internacional na Venezuela, onde o Metropolitanos, mais uma vez, fez jogo duro. Jogamos como nunca, perdeu. Jogamos como sempre, perdemos como sempre. O Internacional conseguiu uma vitória muito importante, ainda mais porque o Independente Medellín, na terça-feira, ganhou do Nacional do Uruguai. E esse grupo vai agora para uma sequência onde o Nacional do Uruguai tem 2 mandos de campo e tem 3 pontos garantidos, né, contra o Metropolitanos, na teoria. O Independente Medellín tem 1 mando de campo, mas tem 3 pontos garantidos fora contra o Metropolitanos, na teoria. Ou seja, os dois vão a 10 pontos aqui porque pegam o Metropolitanos, mas o Inter tem 2 pedreiras, que é pegar o Nacional fora e o Medellín em casa. Esse grupo vai ser muito disputado, tá? É papo de muito disputado mesmo. E essa sexta rodada, grandes chances de que os 3 cheguem com condições de se classificar e esse Inter e Independente Medellín sejam um jogo bem bem atrativo, né, para todo mundo. Mas enfim, o Nacional tem os 2 jogos em casa, deve se classificar pela lógica, devemos ter um uruguaio aí classificado de novo. Nesse grupo hoje, se eu fosse apostar, era Internacional em primeiro, Nacional em segundo, Medellín fora. Grupo C é o grupo do Bolívar, não é o grupo do Palmeiras, é o grupo do Bolívar. O Bolívar está praticamente classificado, aquela vitória contra o Cerro Porteño garantiu praticamente o Bolívar. O Bolívar mas sofreu, hein? Jogou mal, assistiu o jogo inteiro contra o Barcelona de Guayaquil. Foi aqui perto, né, no Hernando Siles, mesmo no estádio que o Fluminense jogou. O Bolívar sofreu, fez um gol aos 40 e muito e conseguiu vencer o Barcelona. E com essa vitória, ele não só ganhou 2 pontos, mas ele tirou um ponto do Barcelona de Guayaquil do que estava acontecendo com o empate. E como o Cerro Porteño decidiu ser o pior time da Libertadores nas últimas 2 rodadas, jogou 2 jogos em casa, tomou 4-0 do Bolívar e 3-0 do Palmeiras, o Bolívar ficou numa situação muito confortável, porque tem 2 rodadas para ele ser eliminado. O Barcelona de Guayaquil precisa ganhar o Palmeiras fora ou então é, é, e ganhar o Cerro Porteño em casa e ainda tirar uma diferença de saldo de 9 pontos. Ou então o Cerro Porteño, que joga as 2 fora de casa, precisa ganhar o Bolívar aqui, no Hernando Siles, e ainda
ganhar fora de casa do Barcelona de Guayaquil, tirando uma diferença de 13 de saldo. Então, assim, convenhamos, o Bolívar deve passar em segundo, acho que esse grupo tá decidido, é Palmeiras em primeiro, Bolívar em segundo. Acho que são poucas as chances. Palmeiras joga as duas em casa, tanto contra o Barcelona, quanto provavelmente um jogo já de classificados contra o Bolívar, e deve conquistar a classificação em primeiro. Ou seja, até agora a gente vai vendo um Bolívar que para mata-mata é muito mais perigoso do que para fase de grupos, podendo passar em segundo também. E aí chegamos ao grupo do Flu. Cara, e é um cálculo, assim, o Fluminense tá talvez dos brasileiros hoje, o Fluminense é quem tem mais pontos, né? Tem 9, o Palmeiras também chegou a 9. Acho que ninguém chegou a 10, não, né? Nenhum dos brasileiros. Nenhum dos brasileiros chegou a 10, não. É, cara, o Fluminense talvez seja o mais classificado. É porque o Palmeiras tem 2 jogos em casa. Né? Mas o Fluminense tem uma chance gigante de classificação, talvez junto com o Palmeiras, por causa dos jogos em casa. Graças a Deus, o Sporting Cristal empatou com o River, tava até um resultado bom pro Sporting Cristal ganhando o jogo até os 39, né, do segundo tempo. O Alejandro empatou lá em Lima. E aí, cara, vem aquela situação, que é a seguinte. O que a gente vê hoje, o cenário de hoje é o seguinte: o Fluminense joga uma em casa, uma fora, o River joga as duas em casa. O River continua só dependendo dele. Se ele ganhar o jogo contra o Fluminense e ganhar o jogo contra os Strongest, ele vai a 10. Com 10 pontos você está classificado nesse grupo. Isso é um fato. O Fluminense, por exemplo, com 10 pontos também. Se empatar, pode só empatar com o Sporting Cristal na última rodada, está classificado. O Fluminense pode até perder para o Sporting Cristal na última rodada e ainda assim dependerá de uma combinação bizarra de resultados. O Fluminense pode se classificar com uma derrota na próxima rodada. Caso perca para o River Plate, não pode classificar com derrota ainda não. Porque o empate do Strongest e do Cristal bota o Strongest com 7. Mas enfim, mas o Strongest vai ter 7, o River vai ter 7 e eles se enfrentam. Um empate na próxima rodada. O Fluminense pode até perdendo na próxima rodada se classificar. Porque o River vai a 7, o Strongest, se houver um empate no outro jogo, né? O Strongest vai a 7 e o Sporting Cristal a 5. 2 times com 7, o Fluminense teria 9, mas esses 2 times, Strongest e River, se enfrentam na última rodada. Então os 2 não poderiam ir a 10. Então, assim, a situação do Fluminense é muito confortável no grupo, mas não é para perder na próxima rodada. E por que não é para perder? Primeiro, que o Fluminense precisa ser primeiro no grupo, tem uma vantagem grande nisso. Segundo, grana. 1,5 milhão de reais se ganhar o jogo lá na Argentina. Terceiro, moral do time. Se você perde 2, você gera desconfiança e o time do Diniz é muito baseado em confiança. O cenário pro River Plate, ele tá complicado a depender do Flu. Porque, vamos lá, pelo que eu vi do Strongest até agora, o River ganha do Strongest no Monumental de Nunes. Então ele já tem 7 pontos. E o Strongest ganha do Sporting Cristal aqui na altitude. Então o Strongest já tem 9 pontos nessa minha conta. Aonde que não fecha a conta? E o Fluminense ganha o Sporting Cristal no Maracanã. Então o Fluminense já tem 12. Aonde que não fecha a conta? É nesse River e Fluminense. Se o River ganhar o Fluminense, classifica, vai a 10, o Strongest tem 9. Se o River perder para o Fluminense ou empatar com o Fluminense, há uma grande chance dele estar eliminado. Inclusive, um empate no próximo jogo, como o jogo do Strongest é depois, o Fluminense pode empatar com o River lá no Monumental de Nunes e o torcedor do River ter que ligar a televisão para secar o Strongest. Porque se o Fluminense empata com o River Plate vai a 5 e o Fluminense a 10. E se o Strongest ganhar o Sporting Cristal na semana que vem, aliás, é daqui a 2 semanas, né? Ganhar o Sporting Cristal daqui a 2 semanas, o River está eliminado da Libertadores. Porque o Sporting Cristal, o Strongest ia a 9 e o River teria só 5. Então, assim, o jogo vai ser insano. Insano. Nesse grupo aqui, pra mim, Fluminense e Strongest, tá? Pra mim passam esses. Que saborzinho. E se a gente ganhar o jogo, não ainda. Se a gente ganhar o jogo, o River tá virtualmente eliminado. Porque na última rodada ele teria que ganhar os Strongest. Se a gente ganhar o jogo e tiver um empate na outra partida, tá? Só pra deixar claro. Porque aí eles teriam que ganhar os Strongest e tirar uma diferença aí de 6 gols de saldo, pelo menos, porque ainda vai ter aumentado. Enfim. Pra mim, nesse grupo é Fluminense em primeiro, River Strongest em segundo. Não tô com fé nesse River. Mesmo jogando 2 jogos em casa e podendo bater 10 pontos, não tô com fé nesse River, não. O grupo E, que é o grupo do Corinthians. O Corinthians reviveu
por causa de um jogo horrível do Del Valle contra o Liverpool. Assisti esse jogo também, na verdade, assisti uma reprise que passou aqui ontem de madrugada. Liverpool e Del Valle, o Liverpool já jogava melhor, o goleiro do Del Valle foi expulso por uma agressão no jogador do Liverpool. Enfim, enquanto Argentinos Júnior e Corinthians, sabendo da derrota do Del Valle, o empate era bom pro Corinthians. O Corinthians se fechou e conseguiu sair com o empate lá da Argentina. O grupo está em aberto ainda, o Liverpool está tirando mais pontos do que eu esperava que tirasse. Né? Tirou um ponto do Argentino Júnior, tirou 3 pontos. Perdão, isso, tirou um ponto do Argentino Júnior, tirou 3 pontos do Del Valle. Só que agora, o Del Valle, que é o cabeça de chave, joga as duas na altitude. Né? Joga as duas em Quito. Contra Corinthians e Argentinos Júnior. Ou seja, se ele exercer o seu mando, e lembrando, a galera fala muito do Del Valle, não sei o quê, mas o Del Valle na Libertadores é cometa, tá? Foi aquela de 2016, né? Que ele perde pro Atlético Nacional e coleciona eliminações em fase de grupos, etc. O Del Valle é grande em Sul-Americana. Libertadores não é isso tudo, não. E aí, se a gente considerar que o Argentino Júnior em casa ganhou o Liverpool, e se a gente considerar que o Corinthians em casa ganhou o Liverpool, você vai com o Corinthians com 7, argentinos classificados com 11. E aí vai ficar na dependência do que o Del Valle vai fazer em casa. Porque se o Del Valle ganhar o Corinthians, está classificado. Né? Esse jogo da próxima semana, da próxima rodada pode definir. Nesse grupo aqui, apesar disso tudo que eu falei, Argentino Júnior e Del Valle. Acho que vai por aí. Não tô acreditando no Corinthians, mas o jogo é só daqui a 2 semanas, né? Então, pra mim, a gente no Del Valle, ou seja, veria mais uma altitude, né? No segundo lugar do grupo. O Fluminense teria Bolívar, Strongest, Del Valle e Flamengo. Olha o pote 2 como é que estaria se formando nessa conta minha. Além do... Né, o outro que eu botei seria o Nacional do Uruguai. Aqui o grupo do Boca. O Boca me inventou de empatar com o Deportivo Pereira e embolar o grupo, né? Eu apostando num Colo-Colo rumando a classificação, Colo-Colo vai e me empata com Monagas, em Maturim. Colo-Colo e Boca foram para Maturim, lá na Venezuela, empatar suas partidas. Enfim, o Boca tem 7, o Pereira tem 7. O Boca ainda joga as duas em casa agora, então tá numa situação muito tranquila para se classificar. Tem esse embate contra o Colo-Colo, que é na mesma semana de Fluminense e River. Tô tentando credenciamento para esse jogo, inclusive. E se o Pereira fizer o que lhe é obrigatório, que é o quê? Ganhar o Monagas fora de casa, tá praticamente classificado. Vai a 10 pontos e obriga o Colo-Colo a ganhar as últimas 2 partidas para poder se classificar. Sendo que o Bocas pega o Monagas também. Então, assim, o Pereira só depende dele para poder fazer história, né? Se classificou, Deportivo Pereira da Colômbia, se classificou. Eu falei que era chato jogar na Colômbia. Um desses vídeos eu falo: jogar em alguns lugares da Colômbia é chato. Pereira é um lugar longe pra cacete. É uma merda pra chegar lá. Tá comprovado, né? Ele exerceu seu mando de campo contra o Boca. Deixa eu ver o outro aqui. O Pereira exerceu seu mando de campo contra o Monagas e empatou em casa com o Colo-Colo na estreia. Então, assim, é um time que dentro de casa tem muita força. Joga 2 fora agora? Joga, mas uma delas é contra o Monagas. Então, assim, fez o básico, ganhou o jogo, tá praticamente classificado e vai tranquilo para Santiago. Nesse grupo aqui, para mim, hoje é Boca e Pereira. Boca em primeiro, Deportivo Pereira em segundo, que não seria um adversário tão chato, mas a viagem seria num nível bizarro. Que o grupo com 2 brasileiros, né? Atlético e Atlético. Bem, o Atlético Mineiro ganhou o Atlético Paranaense por 2-1, 2 gols do Paulinho, e reverteu um cenário que era muito ruim no grupo, né? O Atlético Mineiro começou muito mal, na última rodada conseguiu já começar essa reversão, né? Depois de largar com 0 pontos, ganhando em casa do Alianza Lima, e agora ganhando também de novo em casa do Atlético Paranaense, vai fazendo o que o pote 4 tem que fazer, ganhar seus jogos em casa. Perdeu 2 fora, não, ele não perdeu 2 fora, né? Ele já jogou as 3 dele já. Ele perdeu uma em casa. Perdeu pro Alianza em casa, não foi? Pro Libertad em casa, exato, na estreia. E perdeu pro Alianza fora. Não foi isso? Não, o Libertad perdeu pro Alianza fora. Esse grupo tá embolado. O Alianza eu já larguei de mão. Time ruim pra cacete. Não sei como é que ganhou do Libertad fora de casa. É bizarro. Vi um pedaço do jogo contra o Libertad na terça-feira, porque era um jogo muito tarde. Eu cheguei aqui, ainda dava pra ver esse jogo. E eu acabei ficando vendo o Alianza Lima e Libertad. A Alianza teve 2 gols anulados e tal, mas enfim. O grupo tá muito embolado. Muito embolado. O Atlético Mineiro tem a desvantagem de agora jogar 2 fora. E são 2 fora do país, não é nem contra o Atlético Paranaense. Enquanto o Atlético Paranaense tem a vantagem de jogar 2 em casa. Por isso eu consigo botar aqui que o Atlético Paranaense vai se classificar. A outra vaga, eu acho que dá Galo.
tá? Eu acho que dá Cap e Galo. Mas a chance do Libertad passar também, porque esse grupo tá maluco. Hoje daria Cap e Galo. Olha o pote 2 vindo com outra doideira também. A gente passa em primeiro e poderia pegar o Atlético Mineiro. E aqui o último grupo deste resumão, que é o grupo que não tem brasileiros. Outro grupo que não tem brasileiros. Estamos falando do grupo que o Atlético Nacional domina, ganhou mais uma, agora fora de casa, ganhou do Melgar em Arequipa. E o Melgar vai fazendo vergonha, apostava muito no Melgar, mas vai fazendo vergonha na Libertadores, encerra sua participação em casa, simplesmente sem nenhuma vitória em Arequipa, na altitude de 2.300. Ah, não, tem mais um jogo ainda. Tem mais um jogo em casa. Não dá pra passar mais vergonha ainda. E o Patronato perdeu em casa pro Olímpia. Esse grupo tá decidido, né? Atlético Nacional e Olímpia, né? A diferença vai ser mais esse jogo no Defensores del Chaco, decidindo, talvez, quem vai ficar com a primeira colocação. Eu acho que eu fecho com o Atlético Nacional e Olímpia igual tá aí. E aí, nessa sequência minha, o Fluminense passando em primeiro poderia pegar The Strongest e Bolívar, de La Paz. O Fluminense poderia pegar o Flamengo e o Atlético Mineiro, do Brasil. O Fluminense poderia pegar outro que era altitude. Qual que era o outro que era altitude? O outro que era altitude. Del Valle em Quito, ou seja, 3 altitudes, 2 brasileiros. Uma viagem muito ruim, que é para Pereira, e 2 tradicionais, mas com viagem boa, que é a Olímpia do Paraguai e Nacional do Uruguai. Se acontecer isso, meu amigo, a gente vai ter que torcer muito nesse sorteio. Torcer demais. Bem, acho que consegui atualizar de todos os grupos, né? Você tá bem atualizado agora. Eu faço o resumão da Libertadores, o Fio ficou até zoando essa semana, eu fiquei pensando, por que eu faço o resumão da Libertadores? Eu ouvi antigamente, eu não sou especialista em futebol sul-americano, mas eu gosto dessas análises de tabela para simplesmente me manter informado. Então, eu tô me mantendo informado e tô informando vocês junto também. Eu acho que quem assiste tudo aqui acaba pensando da mesma forma. Pô, o cara vai saber, tem grupo sem brasileiro na Libertadores? Tem. Quem lidera? O Atlético Nacional. É aquele que o Atlético Nacional e o Olímpia estão varrendo todo mundo. Não, tem o do Boca. Tem esse Deportivo Pereira aí do nada nas oitavas. Não, a viagem é chata. Ó, o time dos caras tá muito bem em casa. 2 vitórias e um empate. Ganharam do Boca, empataram. Entendeu? Você tem um mínimo de informação. Acho que isso é interessante pra todo mundo. Tamo junto. Até a próxima. Eu já tô ou em Santa Cruz de la Sierra ou em São Paulo. Vamos ver. Ou até no Rio, né? Quem sabe. Tamo junto, até a próxima. Valeu.